Olá, nós vamos discutir sobre a filosofia do software livre no ensino remoto. Eu sou Soraya Roberta, técnica em informática pelo IFRN, bacharel em sistemas de informação pela UFRN e mestranda no programa de pós-graduação em inovação em tecnologias educacionais pelo IMD, também da UFRN. E eu sou pesquisadora nessa área já há um bom tempo, desde 2012, que eu estudo sobre computação e educação e essas relações, como é que elas se dão. E agora, nesse contexto da pandemia, né, surgiu o ensino remoto. E existe, inicialmente já, a gente precisa começar a discutir uma diferença entre o ensino remoto e a educação à distância. O ensino remoto ele é caracterizado por uma medida extraordinária e temporal, que aconteceu, por exemplo, agora no caso da Covid, em que o governo ele precisa declarar isso para que o ensino ele continue existindo. Essas aulas geralmente são ao vivo e acontecem no mesmo dia e no mesmo horário das aulas presenciais. Já a educação à distância, ela é um modelo de ensino remoto planejado e não emergencial, em que você tem a presença de tutores e outros recursos, como podcasts, vídeos, instrumentos em PDFs e diversas outras funcionalidades para que a educação aconteça. E essas aulas podem acontecer tanto em momentos síncronos quanto assíncronos. Então, geralmente, na educação à distância, o aluno ele vai para o campus da universidade ou do Instituto Federal, né? Mas o que estava acontecendo na nossa educação presencial eram discursos como esse. Eu já sei o suficiente, eu não posso compartilhar, porque compartilhar é uma coisa prejudicial, pode ser que outra pessoa se dê bem e consiga divulgar aquilo melhor do que eu. Então, começou a ser construído ao longo dos anos esse perfil, um tanto quanto egocêntrico no âmbito da educação, e que envolve também a ciência, e que muitas pessoas se viam diante de eu não posso adaptar, porque eu não tenho condições financeiras, porque o ambiente em que eu trabalho não me permite isso, porque os meus alunos eles não permitem esse tipo de possibilidade, porque os pais vão achar que eu estou enrolando as aulas, e isso foi sendo compartilhado e comentado, criando um círculo vicioso. Uma outra frase bastante comum é: você não precisa entender, apenas aceitar. Então, a gente sempre via pessoas que estavam ali repetindo algo que já estava esquematizado, algo automático, e aceitando aquilo sem questionar como é que aquilo funcionava, sem entender, sem mexer naquele código-fonte do processo educacional. E o que acontecia também é que nem todos podiam executar, ou seja, só determinadas pessoas da sociedade com determinados perfis ou determinados diplomas acadêmicos podiam ter acesso àquele tipo de conhecimento, a um conhecimento que já deveria estar mais compartilhado, mas que ficava para determinadas pessoas. E o que acontecia é que a gente via professores que se sentiam frustrados por não estarem conseguindo melhorar aquele seu contexto. E aí, né, veio a pandemia, veio o anúncio sobre a pandemia da Covid-19, que afetou e está afetando muitas pessoas ao longo agora nós estamos entrando no 7º mês, né, de pandemia, pelo menos aqui no Brasil, desde que tivemos o primeiro caso. E agora, José, como é que a gente faz para, diante de um cenário como esse, em que a gente já tinha aquele discurso de eu não sei como fazer, eu não consigo, eu não posso, agora a situação piorou, porque agora a gente não está mais com os alunos em sala de aula, a gente está com os alunos em casa, e nós também estamos em casa com os filhos, com a nossa família, e agora, como é que eu vou adaptar, como é que eu vou fazer isso para melhorar? Com essa pandemia, surgiram também outros problemas. Além desses problemas, além dessas frases que a gente já tinha, além desses discursos, surgiram outros problemas. Mas com ele também surgiram soluções. Então, determinadas circunstâncias nos levam, diante de um cenário de crise, a inventar, a ter criatividade para solucionar isso. E
um ambiente bem comum que a gente da área da computação já trabalhava, o Stack Overflow, que era fazer perguntas quando a gente não sabe determinado assunto, ou quando a gente empanca lá naquele código, lá naquele trecho, ele não está funcionando, você tenta rodar e aquilo dá errado, você não consegue prosseguir. É um exemplo de como você pode trazer essa ideia da filosofia do software livre para o cotidiano. Fazer perguntas, entrar em ambientes e conversar com pessoas, afinal, computação e tecnologia são feitas para pessoas, e saber como tratar aquilo. E são outras pessoas também que acabam por responder essas perguntas, que acabam dizendo, olha, eu já fiz isso aqui e obtive esse resultado. Tenta fazer. Então, a gente começou a ter aquelas frases, aquelas desculpas ou aquelas questões trocadas por verbos, esses verbos assim de ações, né? De compartilhar, você precisou. Eu não sabia como fazer uma videoaula, eu não sabia como gravar uma aula para o meu aluno, eu não sabia como fazer uma live. Então, eu precisei compartilhar o meu conhecimento e as minhas dúvidas com a comunidade, com as pessoas que já tinham uma certa experiência e também me passaram isso e estavam aprendendo, estão aprendendo junto comigo. Eu precisei criar, então eu precisei ser um professor inovador que pegava aquele contexto o que eu tenho ali disponível, seja com atividades desplugadas, ou seja, que não requerem o uso de muitas ferramentas tecnológicas, como um computador, um celular, principalmente se ele está trabalhando com escola pública, e o acessar também, dado que muitas pessoas não sabiam como fazer isso, como é que você tem acesso a um link, como é que você tem acesso a determinados aspectos dentro de uma plataforma, como é que você faz para navegar, e tudo isso junto com o entender. Para você começar a fazer uma coisa, foi preciso você entender como é que ela funcionava para você chegar e compartilhar com o seu aluno, para você chegar e compartilhar com os seus colegas de trabalho, como é que você podia adaptar aquilo. E, por fim, o executar, em que a gente, diante de todo esse cenário, ou seja, eu já compartilhei, eu já criei, eu já sei quais são as formas de acessar, eu já compreendo como é que aquilo funciona, eu vou lá e executo, eu vou lá e coloco a minha mão na massa, eu vou lá e não espero que os outros façam por mim, mas que eu tenha essa atitude proativa e que comece a executar isso. E o que está por trás de toda essa tarefa, de todos esses verbos, são as 4 liberdades do software livre, que compõem a base da filosofia. Ou seja, eu tenho uma liberdade para executar um programa, eu tenho a liberdade para estudar e mudar o código-fonte do programa, eu tenho a liberdade para redistribuir cópias exatas, e eu tenho a liberdade para distribuir versões modificadas. Claro que essas liberdades, elas possuem e foram ao longo da história tendo algumas retificações e precisando de algumas mudanças para explicar melhor às pessoas como funcionava, mas isso faz parte do processo de ensino e aprendizagem, isso faz parte do processo em que você tem o software livre como um dos principais agentes propulsores e modificadores da nossa sociedade. Mas como é que eu implemento essa filosofia no meu ensino remoto? Eu vou mostrar para vocês agora alguns exemplos que nós desenvolvemos pela UFRN, pelo Programa de Pós-Graduação e Inovação em Tecnologias Educacionais, de objetos, de guias, de componentes que a gente elaborou para trabalhar com um pensamento computacional, com as TDICs, trabalhar com esse novo contexto de ensino remoto e como isso está presente. Então, o Guia do Pensamento Computacional para a Família. O pensamento computacional ele é um conjunto de técnicas da área da computação em que você utiliza para poder resolver problemas do seu cotidiano. E nós trabalhamos basicamente com a ideia de você compartilhar o conhecimento e fazer com que esse conhecimento ele chegasse para a maior parte das pessoas possíveis de forma gratuita, ou se as pessoas quisessem também modificar esse material, elas poderem implementarem e incrementarem novas funções
por meio das ações e das tarefas que nós criamos para os pais trabalharem com as crianças nesse contexto do ensino remoto. Um outro produto que a gente desenvolveu foi esse guia para o uso do Instagram no ensino remoto. Nosso objetivo foi fazer com que os professores, principalmente aqueles que são da escola pública, que não tinham acesso a muitas ferramentas ou não sabiam como fazer isso, a gente sabe que infelizmente, a nossa formação ainda é deficitária, os professores ainda precisam melhorar muito, mas isso acontece nesse aspecto das TDICs, porque eles não tiveram uma boa formação, o currículo deles não estavam neles, né, não estavam inseridos o uso de ferramentas como o Instagram, que não surgiram com o propósito educacional, mas que a gente pode trabalhar e pode utilizar nesse cenário. Então, pegar esse produto, essa ideia e tentar reproduzir em minha sala de aula e tentar compartilhar com as pessoas, e tentar reproduzir do jeito que está ou não, eu posso modificar também. Nós tivemos a participação por meio desse guia, né, de professores de diversas partes do país que nos reportaram a necessidade e o quão bom é você ter acesso a um material ali gratuito, ou que, se não fosse gratuito, mas pelo menos que teria ali como eles poderiam fazer aqueles passos que eles estão querendo desenvolver com os seus alunos no ensino remoto. Um outro foi a metodologia de projetos usando as TDICs, ou seja, como trabalhar com as TDICs de maneira segura. A gente trabalhou com o uso da cifra de César, ensinando os alunos como, no caso, para os professores trabalharem com os alunos, né, com planos de aulas, para que eles pudessem aprender a como criptografar determinadas tarefas, determinadas frases que os professores podem adaptar para esse contexto. Ou até mesmo como esses professores eles podem trabalhar com o contexto porque as pessoas vão estar ali discutindo, vão estar ali comentando e gerando mais conhecimento sobre aquela problemática que está acontecendo ali. Então, o que a gente busca trabalhar é o aprender a aprender, e é isso que o software livre ele tenta difundir ainda mais nas pessoas, de que para você realizar uma ação, beleza, já tem uma pessoa que já desenvolveu aquilo, mas você pode melhorar aquilo que a pessoa desenvolveu, porque o software ele permite isso, e você pode aprender com o que você tem em mãos, fazendo sempre o seu melhor de acordo com as suas necessidades, de acordo com o que você possui. Então, você parar de esperar pelo outro e você começar a construir em cima de algo que a comunidade já fez, em cima de algo que a comunidade já compartilhou, já mostrou como fazer e está disponível para as pessoas. Ou também a ideia do construcionismo, que é você utilizar o computador como um meio para você conseguir aprender mais e trabalhar com pensamento computacional, trabalhar com construcionismo, né, de acordo com Papert, é justamente você pegar o conteúdo que você tem, utilizar esse computador, utilizar as ferramentas e trabalhar da maneira lógica e sistemática possível para automatizar tarefas, para fazer com que você ganhe mais tempo desenvolvendo aquelas ações que antes demorariam. Ou não, pode utilizar também, se não quiser, o computador pode fazer atividades desplugadas também, sem o uso do computador. O importante é você construir e compartilhar com as outras pessoas. Então é isso, eu gostaria de agradecer e pedir para vocês que entrem em nossa página da Pot Livre, acessem as nossas redes sociais, participem do grupo no Telegram, no Facebook, no Twitter, nós temos essas redes sociais. E caso tenham alguma dúvida, algum questionamento, a gente está aí para dialogar e para difundir mais essas ideias do software livre, trazer ela para acessível para as pessoas que não têm conhecimento ainda do quão bom a gente pode trabalhar desde cedo
a filosofia do software livre. Esses são alguns dos meus contatos, o meu Insta, em Twitter, @Soraya_Roberta, sem as vogais. E caso vocês queiram ter mais conhecimento sobre aqueles produtos que eu disse anteriormente, que nós desenvolvemos, você pode acessar o sorayaroberta.github.io, que eu disponibilizei lá esses produtos, ou então mandar um e-mail para mim que eu tiro alguma dúvida. E é isso, espero que a gente tenha compartilhado também conhecimento, que essa é uma das propostas, né, do software livre. E aí, bora impactar o mundo?